amigos do portal piauihoje.com. Nós estamos iniciando mais um podcast do portal que conecta você ao mundo. Hoje nós vamos falar de Teresina, dos seus problemas, das suas belezas, do futuro da cidade. Então, nós vamos tratar de Teresina, minha querida terra natal, viu, Roberto John? Aqui do meu lado, o jornalista e professor Roberto John, que vai nos ajudar nessa entrevista. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Vou conversar aqui com o futuro prefeito. Pois é. Então, o nosso entrevistado hoje aqui é o prefeito eleito de Teresina, doutor Silvio Mendes. Doutor Silvio Mendes é médico e vai ser prefeito da cidade a partir de janeiro de 2025 pela terceira vez. Tudo bem, doutor Silvio? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, Luiz Brandão, Roberto Júnior, a equipe aqui do Piauí Hoje. Boa sorte e aprenda a dar boas notícias para a gente. Um bom Natal para vocês todos. Nós aqui temos a satisfação de recebê-lo aqui no portal Piauí Hoje, né? Começando nossas... Nós estamos há pouco tempo com o podcast, mas então o senhor nos dá a satisfação de estar aqui. Muito obrigado pela presença. Doutor Silvio Mendes, olha, 75 anos, está no ponto para governar a cidade, cheio de problemas? Estamos prontos. É uma decisão difícil, porque a gente sabe o que quer dizer isso. Você muda sua vida, a relação familiar com os amigos. Mas para cuidar da cidade, que a gente quer melhor cada vez mais, é a missão. Né? Você largar seus interesses pessoais para cuidar do que é dos outros. A experiência anterior já lhe ajuda um pouco, né, nessa missão. Ajuda. A gente conhece a cidade, a gente sabe a maioria dos seus problemas. Sempre tem uma solução, nem sempre aqui a gente gostaria que fosse, mas aqui é possível. Tivemos sorte, a gente fez uma equipe muito boa, como das outras vezes, porque eu não dependo de política, faço isso pode parecer demagogia, não é. Eu me preparei para viver esse tempo, então não dependo dela. Eu tenho isso como realmente missão. Sei de onde eu vim, de lá do interior, quando eu disse que eu queria ser 3 coisas na vida. Eu queria ser caminhoneiro, esse desejo ainda continua. Caminhoneiro? Era. Ainda quer ser? Porque eu viajava com o Bião, o papai tinha uma Mercedinha, a gente ia levar ouro, cera de carnaval para Fortaleza. Eu sempre viajava com ele e gostava muito das paradas, as conversas com os caminhoneiros, sempre aquela relação de amizade, eu sempre gostava muito. Depois padre, minha família é muito religiosa, nessa passou ligeiro. E depois, quando eu disse que queria ser médico, fui chamado de atrevido, mas deu certo. O desafio agora é criar oportunidade para quem não deu certo, ou não teve. Você vai pegar uma cidade que está crescendo muito, não só do ponto de vista de extensão, mas também verticalmente. E esse crescimento, e a gente acompanha desde muito tempo, desde os mesmos projetos Sanear e várias outras questões, e esse problema persiste ainda, de alguma forma, melhorou muito, e algumas questões da ligação das casas ao sistema de esgoto. Vai ser enfrentado isso, parece que a população, ou não foi uma questão mais de educação, inclusive, da população para poder fazer a ligação no sistema de esgoto, e consequência disso é a questão do rio, e o Puti, que fica todo ano com os aguapés, e não só isso, outros problemas que tem. Você tem alguma proposta para isso, assim, com relação à cidade, a população acessar o sistema de esgoto? O saneamento básico, né? Olha só, Roberto, a gente tem discutido isso e eu posso te atualizar em algumas questões. Primeiro que a concessão do saneamento básico no Brasil é do município. No governo Wellington Dias, ele encaminhou um empréstimo na época que a gente conseguiu, a fundo perdido, recursos para fazer o Lagoa do Norte. Ele conseguiu, na época, 126 milhões emprestados do BNDES para fazer a expansão da rede. Não foi feita. Né? E depois, para minha surpresa, houve um processo de privatização dessa prestação de serviço. A empresa Águas de Teresina
ela não está cumprindo com as metas. Foi excluída a zona rural, uma coisa estranha. Mas por que não botar a zona rural, que tem mais dificuldade que a zona urbana? Teresina sempre teve um chamado subsídio cruzado, porque ela sempre pagou um preço para cobrir o prejuízo do interior. Então, foi feita a privatização. Essas metas, repito, não estão sendo cumpridas. Corre, inclusive, a possibilidade da gente retomar essa outorga do município, mas é preciso primeiro discutir e resolver os problemas, tentar administrativamente resolver esse problema. Por exemplo, a cobrança de esgoto é desproporcional. Então, ela dobra o valor. E ela já vem, né, no IPTU. Sim, mas não é razoável. Uma rede que não foi ela que fez. Ela conseguiu cumprir as metas no início porque ela incorporou Já tinha feito. o que estava feito. Né? Então, ela era para ter hoje mais de 60% de rede de esgoto, ela está com aproximadamente 48%. Né? Chega a 50%. Mas ela avançou em relação quando o Estado era o gestor. Mas é estranho que não tenha sido incluída a zona rural. A zona rural tem 5% da população de Teresina. E sofre muito mais. Já bem aglomerada, né? Então, esse é um problema. O segundo é que ela tem uma inadimplência, ela tem uma receita mês em torno de 42 milhões de reais. É uma receita expressiva. Tem uma arrecadação de 38, portanto, tem 4 milhões de inadimplência. E ela causa muito desconforto à cidade, principalmente na história da expansão e das valas, que não são reparadas adequadamente. Então, ela vai ter que reparar isso aí. Ela vai ter que, nós vamos ter que fazer um levantamento. Permanente, né? Isso. Sim, causa acidente, é ruim para a cidade. Agora, diante disso aí, só para concluir essa parte, você teve uma conversa com o governador, por exemplo. É possível fazer uma conversação nesse sentido? Não, acho que o Estado não entra nessa dificuldade. Eu criei uma AR7, a AR7 é uma agência de regulação. A AR7 tem essas informações, a área de Teresina nega algumas informações. Mas é possível cruzar isso e chegar Eu espero que sim. Nós temos, amanhã ou depois, tem uma reunião com a direção para tentar superar isso. Se não superar, a gente vai por outro caminho. Mas eu prefiro que supere administrativamente. O que você observa aqui, o prefeito está falando, é que eu observo muito isso em Teresina. A prefeitura vai lá e faz um asfalto bonitinho nas ruas, e agora. E logo depois a Água de Teresina vai lá, faz aqueles buracos, aquelas valas, e não recupera como deveria. Adequadamente. Então, isso é um problema sério. É falta de fiscalização. E de planejamento, né, prefeito? Mais de fiscalização. Porque eu imagino que a empresa contrate o serviço, não deve fiscalizar, porque quem deve fiscalizar é a AR7, a agência e a própria prefeitura. Certo. Isso não é feito, tanto que está aí o problema. Então, o que é que nós estamos encaminhando? Nós queremos levantar todas as questões na cidade inteira e, naturalmente, cobrar o reparo. E aí só é autorizado aquilo que for comunicado previamente para acompanhar a execução do serviço. Simples, é óbvio. Né? Ainda tem outra questão, Roberto, é que, por lei, é proibido cobrar a ligação da rede com a residência quando a distância é menor do que 15 metros. Isso aí não é bem esclarecido para a população. E ela está cobrando de todos. Isso ele tem uma cobrança, aí esse levantamento a AR7 fez. Por isso que a reclamação aparece, né? Sim, mas a maioria da população não sabe. Então, isso tem recurso pagos indevidamente, da ordem de mais de 500 milhões de reais. Nessa gestão? Sim, Água de Teresina. E isso vai ter que ser resolvido. Doutor Silvio, aqui... Qual é a proposta que eu vou até adiantar antes da conversa. É que, como é difícil devolver um recurso desse, de forma que chegue a quem pagou indevidamente. Então, qual é a proposta que eu quero encaminhar? Eu vou antecipar. O que é? É que você baixe o preço sim, do esgoto. Fazer esse explicando isso, sim. Né? Se ela tem vamos dizer, uma diferença da ordem de 500 milhões de reais, que ele pega esses 500 milhões de reais, deduza para todo mundo o valor pago indevidamente. E vai beneficiar a cidade inteira. Sim. A proposta interessante. O rico e o pobre. Não é? Doutor Silvio, nós
estamos aqui, o senhor vai pegar a cidade pela terceira vez, como eu já falei, e eu listei aqui algumas coisas que eu acho que são prioridades para a gestão municipal no momento. Saúde, transporte e o saneamento, que o senhor já falou, começou a falar aí. Mas tem também uma questão que é ligada à educação, que a prefeitura já foi exemplo em educação no país, mas é a carência de creches para as crianças, principalmente nas periferias, na zona rural, por exemplo, é um problema sério. Tem alguma proposta Vamos lá. direta para isso? Você fez um bocado de pergunta aí, embora. Saúde. Saúde, certo. Saúde, Teresina se caracteriza por ser uma cidade prestadora de serviço. Uhum. Na área da saúde, principalmente, na educação superior e na gastronomia, por exemplo. Né? Então, mas a saúde é crítica. E para mim é a prioridade zero. É a principal. Por quê? Porque falta remédio, por exemplo, na rede toda. E quem tem direito, seja pobre, seja rico, isso não é uma questão de poder aquisitivo. A lei manda que seja dado, seja fornecido. Né? Qual é o problema? É que Teresina tem uma despesa com saúde da ordem de 35% de todas as receitas dela. E aí é mais do dobro do que a lei manda. A lei manda 15%. Se gasta em torno de aproximadamente 35%. Se você botar... Essa distorção é por quê? Eu vou dizer, se você colocar mais 25% da educação, você sobe para quanto? 60%. 40% para tudo o resto. Né? Então, você perde a capacidade de investimento na cidade. Porque tem muita despesa só na educação, só na saúde. Sim. Você pega, vou dar alguns dados para vocês. O HUT, ele atende mais gente de fora de Teresina do que de Teresina. Continua isso? Continua. E o preço E caro. a compensação não está acontecendo? Não tem. Nunca ocorreu? Não. Está tendo um conflito nesse aspecto do governo do Estado com a fundação. É histórico, né? Pois é, por isso que eu perguntei, porque isso vem de tanto tempo e não chegaram. Eu conversei com o governador para poder a gente tentar estar judicializado, eu acho que não é um caminho bom, e tentar que a gente superar de forma inteligente e adequada. Né? Não pode a prefeitura sem ter a cooperação do Estado também, né? É impossível. Né? Mas essa conversa já está encaminhada. Já. O sistema é... Tem até uma audiência da bancada com a ministra da Saúde, dia 18, mas não vou pedir que fosse adiado, por conta que é o dia da diplomação. Né? E aí, uma campanha tão dura como essa, eu não posso deixar de ser diplomado. Já que eu decidi, eu quero... Né? Então, assim, a rede está ruim, a assistência não é adequada e é preciso voltar. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando a gente criou o Saúde da Família, a gente investiu pesado na saúde e teve uma queda significativa da taxa de mortalidade infantil. Era quase 30, baixou para 17 e empancou. Né? Por que empancou? Porque não é só com a ação de saúde que se reduz a mortalidade infantil, que é o maior indicador né, de saúde pública. Por quê? Você tem que ter moradia, tem que ter educação, saneamento básico. A maioria das doenças são transmitidas através da água, enfim. E aí eu pedi para investigar, foi um negócio chamado necrópsia verbal. Investigar todas as crianças que morreram em Teresina durante o período de 2 anos. Qual foi a surpresa? É que mais da metade das crianças que morrem em Teresina não moram em Teresina. Vem de fora. Muitas vêm para morrer. E o critério do IBGE é registrar... O pega daqui, o IBGE pega como se fosse morte de Teresina. Não, o IBGE, como regra geral, ele registra o fato da ocorrência. Se morreu aqui, não interessa não ter. Conta como Teresina. E aí é ruim para a cidade, porque fez um investimento e não teve aparentemente um retorno. Mas teve. A notícia que aparece é que está tendo muita morte. Depois contra a gestão. Sim, depois contra a gestão. E algumas medidas, você não precisa nem de dinheiro. Por exemplo, dia 2 eu baixo um decreto permitindo que motos percorram pelas faixas do ônibus exclusiva. Por quê? Porque 80% dos acidentes de trânsito em Teresina se dá com motos. E aí você tem não só o acidente em si, como compromete a previdência social, aumenta a despesa, e você vai com certeza diminuir esse tipo de acidente. E permitindo que o fluxo de carro seja ande. Né?
Transporte é problema de qualquer cidade de porte médio para cima. Isso aqui funciona. Deixa bem isso aí para a gente poder explicar essa história. Teresina é uma cidade que tem o que se chama tarifa social. Isso foi implantado pelo UOL, do professor UOL Ferraz, É isso aí. em que o cidadão, venha de onde vier, o percurso que andar, paga o mesmo preço. Né? Então, isso é uma coisa correta. Tem uma coisa que não é dita, mas é preciso que seja divulgada, que 18%, quer dizer, de cada 100 passagens, 18 são gratuitas. Quem? O idoso, estudante, que paga menos da metade. Isso aí é menos da metade. O policial militar, o policial civil, o oficial de justiça, pessoas que têm renda. Por quê? Porque se você anda de graça, alguém está pagando por você. Claro. Não é verdade? Claro. E o que é que precisa fazer para que cubra essa diferença? Subsídio. A prefeitura não tem como dar subsídio para um transporte coletivo. Por exemplo, São Paulo gasta 1 bilhão e 200 milhões de reais para dar passagem de graça aos domingos. Ora, Teresina não tem essa margem de recurso. Seria correto? Sim, desde que tenha. Mas 2 semanas atrás eu estive em Londres, passei uma semana lá, e eles têm problemas semelhantes. Né? Ele tem morador de rua, falta creche para todas as crianças, mas como eles têm dinheiro, eles pagam para a rede privada em torno de 800 a 1.200 libras esterlinas a R$8, dá em torno de R$1.000 dia. Para a rede privada. Porque o público não tem como ofertar. Mas tem morador de rua, tem falta de creche. E o sistema de transporte coletivo, propriamente dito, ele tem 80%, embora ele tenha para bicicleta, surpreendentemente, muita bicicleta na rua. É uma cidade plana, muita bicicleta. Motos, poucas motos. Mas 80% da população anda de ônibus. Mas ônibus confortáveis, seguros e tal. Aí depois o restante anda de VLT, que é aquele sistema sistema leve sobre trilhos, ou BRT, que é aquele ônibus articulado, embora lá seja mais comum aquele de primeiro andar. E metrô, que é um sistema de transporte de massa, mas e você tem a validade complementar, né? Mas ele é deficitário, ele tem subsídio, né? Então, num processo de reestudar. Aqui no Brasil, o BNDES levantou 50 milhões de reais para estudar 21 áreas metropolitanas que tem conflitos igual a Teresina. O que é pior de Teresina? Porque não tem ônibus. Menos da metade do ônibus necessário, que sempre rodou, está rodando hoje, por vários motivos. Todas as empresas quebradas, mas é como um cidadão disse, tudo bem, as empresas estão quebradas, mas o dono das empresas estão ricos. Teve também má gestão nisso? Acho que sim. Seja do público, seja do privado. Né? Mas principalmente do privado. Quebrou o outro no sistema. As empresas quebradas porque o sistema mas é uma discussão que não cuidou. Discussão que não leva a nada. Eles querem solução. Né? Então, quando eu estava na prefeitura, a gente fez o plano diretor do sistema viário de Teresina e do sistema coletivo. Foi feito por nós. Um engenheiro chamado Santana, piauiense, um grande conhecedor, respeitado. E basta dizer que ele fez Brasília, fez Curitiba, que para mim é o melhor sistema de transporte coletivo do Brasil, e Rio de Janeiro, parte, e fez o Teresina. O plano diretor do sistema viário, o que é que isso quer dizer? É que ele estudou todas as vias que a gente usa, e ele indica, por exemplo, onde é que você deve fazer uma ponte, como é que deve, quais são os lugares onde tem o carregamento da via. Tem um sistema na prefeitura que está fechado, que pode gerenciar esse tipo de fluxo de veículos na cidade. Ele tem capacidade, por exemplo, de aumentar ou diminuir o vermelho do sinal. Onde estiver mais congestionado, ele abre mais tempo. É mais inteligente, né? É um sistema inteligente. E falta ser operacionalizado. Mas está já pronto. existe? Está na frente do Detran, ali onde foi a antiga S-Trans. Né? E precisa ser aberto. Mas isso pega todo o sistema. Todo o sistema. Todo. Isso é inclusive de segurança, né? Para você... Eu só observo isso um pouco na frente, era assim. São Paulo tem muitos anos. Eu conheci lá um sistema extremamente seguro. Quase impossível você entrar lá, mas a gente conseguiu verificar no tempo do governo Mário Covas. Né? Ele já tem isso não é novidade, é antigo.
Aqui que chegou há pouco tempo, mas não está sendo operado. Você falou uma coisa aí sobre a região metropolitana. Faz tempo essa rede do Teresina, da grande região, que pega esses municípios aqui, que se interligam de qualquer forma, né? Seja para o transporte, para a educação. Essa coisa entra no radar da sua administração, da rede? Entra, Roberto. Sim, a rede é uma coisa teórica. Na mas prática, aí ela não fazer funciona. isso- Não, pois é, essa você coisa- sabe que não funciona. Uhum. Teresina é uma cidade. Você está vendo ali aquele aguaceiro na rua? Aguaceiro. Por que que acontece isso? Teresina é uma cidade Volta ao mesopotâmica. Exatamente. As Entre águas dois correm para rios, os não tem rios. jeito. Se você tiver paciência, a chuva que for, você aguardar ali meia hora, Ela vai embora, rapidamente. acaba, né? Acaba. Minha filha perdeu um carro seminovo, porque não teve paciência e foi entrar numa rua alagada. Mas esse problema aí que a gente está vendo, doutor Silvio, esse problema Sim. de alagamento, ele tem outra solução que não seja esse da Luiz, paciência? deixa eu dizer, drenagem numa cidade como Teresina não é tão simples, é um investimento muito alto. Mas, se você disser, cabe, mas a gente tem outras prioridades. Quais são as 3 galerias mais importantes da cidade? A da Zona Leste, que é uma água que vem lá do Dom Avelar, que causou acidente. Prometeram, essa gestão atual, prometeu Fizeram resolver uma em obra 100 enorme, dias. né? Mas tem. Morreu gente, Morreu, né? Quase quebra a Zefinha, o restaurante dela ali naquela rua ali do... Né? Então, ela arrebentou. Fecharam praticamente o Pão de Açúcar também, né? Sim. Aquele comércio ali sim, muito mas mas prejudicado. prometeram resolver. Não é assim. Quais são as outras 2 galerias mais importantes? A Torquato Neto, ali na região do Porto Alegre, Sim. tem dinheiro na conta. Tem dinheiro na conta. E não é feita Falta a licitação. gestão. Sim. Não, é a burocracia Burocracia burra que não mesmo, deixa né? acontecer. E a outra, até um pouco mais cara, é a de São Pedro. Né? Tem dinheiro na conta, mas Mas começa. É incrível, né? Essa coisa. sim, né? para São gestão as 3, o pública senhor falou, não são tem 3. milagre. Tem São as 3. Quais são aí que o senhor falou? As 3. Zona Leste, que não está concluída, Torquato Neto e São Pedro. São Pedro. São as 3 principais. Doutor Silvio, eu queria voltar só um pouquinho aqui na questão do transporte. Durante a campanha, o candidato do PT, seu principal adversário, Fábio Novo, fez campanha prometendo a tarifa zero do transporte público de Teresina. Né? Isso é possível? A sua gestão poderia encampar esse tipo de... Eu chamei dessa proposta de irresponsável. Eu vou dizer por que é irresponsável. Campanha eleitoral é comum você prometer o que sabe que não vai cumprir. Eu estou dizendo que tem uma pendência judicial de um subsídio que a prefeitura prometeu fazer e não fez. Isso equivale a mais de 200 milhões de reais hoje. E é uma justificativa dos empresários dizerem que as empresas estão quebradas. Não é por isso. Ou não é só por isso. Né? Com consequência, por exemplo, com o centro da cidade que morreu. O subsídio que São Paulo dá para domingo custa 1 bilhão e 200 milhões de reais. O orçamento de Teresina é de 5 bilhões e 600 milhões de reais por ano inteiro para tudo. Se fosse uma comparação e a mesma população, daria para metade do ano. É correto? Correto. Então, não cabe. Você diz, é ideal? Sim. Sim, mas me ensina como é que pega esse dinheiro. Teresina já dá, historicamente, 18% de gratuidade. 18% durante o ano, ela dá proporcionalmente mais do que São Paulo. Aí tem cidades que têm tarifa zero? Tem. Todas com população abaixo de 50 mil habitantes. Aí tem 100, cento e poucas cidades. Né? A cidade que dá há muitos anos gratuidade zero, tem uma cidade, por exemplo, Campos, no Rio de Janeiro. Por quê? Porque ela arrecada muito por conta dos campos de petróleo, e o cara não sabe o que é que faz com o dinheiro. Né? Sobra. Né? Fazer um convênio com ele para ele botar dinheiro para a gente. Sim, isso então, ontem estava conversando com o deputado Júlio César, para mim, brilhante, ele tentando dizer para o Supremo Tribunal Federal que a arrecadação do petróleo pertence à nação. Quem são os maiores produtores? Né? Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo. Então, são coisas assim, bilhões e bilhões de reais, que se fosse distribuído de forma correta, ajudava todo mundo. Tá certo? Tá certo. Mas o Supremo, a ministra Carmen Lúcia, eu só sei falar dando os nomes, sentou em cima e não deixa, porque ela é carioca. O presidente do Supremo Tribunal Federal é carioca, o Roberto Barroso. Aí tu acha que eles vão ter
coragem de enfrentar o carioca? Mas me diga você falou uma coisa agora interessante. Só lembrar aqui os nossos internautas para ativar o nosso sininho aí, deixar sua curtida. Seu like. Deixar seu like. Tá vendo? Você está moderno nas redes sociais. Isso aí. Então, ajude a gente a fazer o nosso podcast aqui do Portal Piauí hoje. Lembrar que nós estamos entrevistando aqui o futuro prefeito de Teresina, o prefeito eleito, Silvio Mendes, que vai assumir a prefeitura pela terceira vez a partir de janeiro de 2025. A gente, em Teresina, já há muito tempo, eu vim do interior, mas há muito tempo que eu estou aqui, e o centro era vivo. O centro de Teresina era vivo não só durante o dia, mas também à noite e tal. E, de repente, ele desaparece. E algumas cidades já conseguiram isso com sucesso. Fortaleza, São Luís, revitalizar o revitalizar, Natal. E a gente fica olhando aquelas praças, tudo perto uma da outra, tudo. Não era possível fazer, porque fizeram aquela iluminação só numa rua, né? Que eu não entendi por que fizeram aquilo ali. Da onde? A rua aqui, aquela rua. É a Coelho Rodrigo, não. Tem várias. Uma iluminação férica, que tem ali, mas um pedacinho ali da. Sai da região de Engenheiro, da prefeitura. Ficou bonito ali, né? Ficou bonito. Agora não tem ninguém. Esse é o problema. Deixa eu trazer novamente. Olha, o que é bom a gente copia. Mas é isso que o que não presta, de ampliar a gente deixa de mão. Quando a gente erra, corrige. São lições básicas. Eu vou trazer novamente. Aquilo ali. Eu vou trazer novamente o exemplo de Londres, repito, agora, 2 semanas atrás. O que foi que Londres fez para poder recuperar alguns centros dentro da cidade? Ele trabalhou com o setor privado. Um país rico, foi o que eles fizeram. Entrou o poder público, por exemplo. Quem faz calçada lá em Londres é a prefeitura ou o correspondente. Então, todas as calçadas são uniformes, usam material adequado, tem acessibilidade plena, e ele cobra do dono do emprego. Mas ele garante que a calçada não seja desnivelada como as nossas. E usa qualquer tipo de material do que sobrou de uma reforma que o dono fez. Degraus que não permitem um cadeirante andar. Então, tem vários pecados capitais que a gente comete aqui. Eu pedi para a Associação de Arquitetos de Teresina que desse um presente para a cidade. Isso me diga como é que a gente uniformiza, que material, como é que deve ser feito. E eles nunca deram. É mais fácil reclamar, criticar e tal. Então, pouca participação realmente da sociedade nesses problemas de Teresina. Sim, Luiz. Eu sou teresinense, nasci, me criei nessa cidade e vejo que realmente o gestão pública tem dificuldade de relação. É mais fácil reclamar. Sim, mas é besteira. É possível fazer pubs e outras coisas ali no centro à noite. Deixa eu te dizer. Teresina é uma cidade espalhada. Por quê? Por conta da especulação imobiliária. Se você andar, quando você chega em Teresina, você olha lá de cima, quantos espaços vazios existem? Entre o centro e chegar na Vila Irmã Dulce, tem uma extensão imensa de terreno aberto. Por quê? Especulação imobiliária. Né? E a região mais cara, que é a região sul. Mas ela se expande, não mais para norte, porque bateu no Rio. Mais para cá. Mas para cá tem. Segundo, o que é que se reclama na região centro de Teresina? É um negócio chamado lei de mercado. Não tem deputado, não tem senador, não tem vereador. Ninguém interfere, lei de mercado. O que foi que aconteceu? A falta de segurança pública. Assaltos, tráfico de drogas. Querem botar a culpa no morador de rua? Não tem. Não é morador de rua. Então, é falta de segurança pública. A primeira reclamação de todos que moram ainda no centro. Segundo, transporte coletivo que não transporta gente. Nenhum lugar do mundo pode ter movimentação comercial de qualquer natureza se você não tiver gente. Né? Se não tiver gente, não adianta. Segundo, o perímetro chamado de centro de Teresina, ele vai da Avenida Maranhão, Miguel Rosa. Quem vai pensando aí? Aí você vai. Avenida Maranhão, aí sobe pela Miguel Rosa, vai até a Joaquim Ribeiro, que desce até a Maranhão.
É metade da cidade, Campo do Salles. centro. É Campo Não, Salles Campo do Salles outro não. lado. Campo Salles fica dentro. Fica dentro. Ah, Né? sim, toda Certo? Miguel Rossi. Ora, isso aí não é centro, aí é metade do centro. É. O centro, o miolo do centro, é ali, Praça Marechal Deodoro, É, só essa o Rio que eu tô Branco, falando mesmo, o João Luiz, É o Praça que Saraiva, chama de enfim. centro comercial. Sim. O que foi que aconteceu nos últimos anos? Por conta dessas ocorrências, o comércio foi embora. Uhum. Né? Se estima ali que deve ter em torno de 300 imóveis fechados. Né? Muita gente. Foi para onde? Para o Promorá, para o Disseu. A avenida principal do Disseu tem um valor de ocupação urbana equivalente à Avenida Frei Serafim, por incrível que pareça. O preço de um imóvel na avenida principal do Disseu, muitas vezes é mais caro do que na Frei Serafim. Teresina teve essa Lei de mercado. Ah, lei de mercado. Lei de mercado. Então, Tem várias falta, cidades ó, dentro mas dela. segurança. Isso tem alguma coisa que levou a isso, essa Claro, mudança. não, mas não é como desastre de avião, tem que ter pelo menos 3 falhas, uma só não derruba. Então, olha, segurança, que não tem, iluminação pública, Uhum. né? A questão transporte coletivo, estacionamento, que privilegia o carro e não as pessoas. Porque também não tem um monte para levar até lá e ela tem que ir de carro. É uma engrenagem, né? Sim. Então, fazer o quê? Primeiro, reconstruir ou refazer a questão da segurança pública. Né? Como é que você para se fazer isso, prefeito? Nós temos uma reunião marcada, é porque eu estou aqui a minha agenda, mas tem uma reunião marcada. A gente convidou o Chico Lucas, eu acho que ele faz um bom trabalho. Né? O Chico Lucas, o Estado, o município, o CEPRO não, como é? O SEBRAE, o Sinduscom, que é a empresa de construção civil, o CDL, o diretor logístico. Quer pegar todo esse pessoal. O Poder Judiciário tem que ser chamado para isso também, não? O Ministério Público? Não, acho que não. Acho que o Judiciário são as pendências que não forem superadas. Né? Mas, por exemplo, mas quem quiser ajudar, quem quiser contribuir. Mas é porque eu acho que falta. A segurança pública é uma preocupação de todos, né? Inclusive deve ser do Poder Judiciário também. Luiz, olha só, é porque tem um movimento em sequência, tá certo? O próprio poder público saiu do centro e veio para a Zona Leste, porque é mais confortável, tem mais, né, mais charme, coisa desse tipo. Então, a gente está fazendo um movimento inverso. Nenhuma secretaria de Teresina, da prefeitura, vai alugar prédio na Zona Leste. Não vai, tem que ser voltar para o centro. Começar a dar o exemplo. É uma boa iniciativa. Habitar. Hoje de manhã eu estive lá na Justiça Federal. Ótima notícia. É uma boa iniciativa, prefeito. Sim, parabéns. Como é que tu pede os outros e não faz? O movimento vem naturalmente porque os órgãos estão ali, né? Se não tiver gente, não vai acontecer. A reforma do mercado velho vai ter que acontecer. O shopping da cidade vai ter que ter ordem. Ali virou um antro político de eleição de vereador. E tem que acabar com isso. Né? Os ambulantes voltaram para a cidade, para o centro. Tem que ter uma solução para eles. Eles estão lá não é porque gostam dali. Não, é sobrevivência. Claro. Né? Então, assim, uma série de coisas que vão ter que tomar um rumo. Né? Porque está sem rumo. Né? Hoje eu estive lá na Justiça Federal, que a prefeitura... de um encontro que a gente teve lá atrás, o Carlos Brandão, a gente fez lá um negócio chamado Senajus. O que é o Senajus? Aquele prédio da Justiça Federal ali no centro, histórico, bonito. A gente criou lá um lugar onde tenha esse negócio de pequenas causas, né? Ali do lado da prefeitura, né? Juizado de pequenas causas. Próxima à prefeitura. Sim, na praça. Sim. Um prédio bonito, né? Bonito. Histórico. Né? E uma biblioteca virtual. Só a prefeitura tem mais de 90 mil alunos. Quem é que pode estar comprando livro? Só o da escola. Mas quantos estão aí querendo fazer vestibular e não tem acesso à informação? Então, uma biblioteca aberta, 24 horas, para quem quer que seja, vai lá usar. E ter acesso ao conhecimento. Então, aí a justiça estava querendo tomar de volta, porque a prefeitura abandonou o prédio. Então eu fui lá pedir de volta e eles me deram. Então nós vamos voltar, refazer e que o prédio volte a prestar o serviço que a população reclama. Quanto é? De graça. Doutor, você viu aquele prédio lá que o pessoal disse que era do INSS e nunca foi do INSS? Trabalhei mais de 20 anos ali. Aquilo ali.
Tem alguma solução para aquilo? O senhor Está quer... condenado, Não, Luiz, não tem solução. Algumas pessoas dizem que tem que estar condenado. Ali tem que ser demolido. Qual é a solução? Aquilo é Olha, antigo, aquele né? prédio pertencia ao INAMPS, que Isso. era uma autarquia do Ministério da Da Saúde. saúde. Aí veio, com a extinção do INAMPS e passar a saúde para os municípios e Estado, eles pegaram aquele prédio e, em vez de devolver para o Ministério da Saúde, entregou para a Previdência, que entregou para o SPU. É, Então, eu ia falar da SPU. O SPU é um desastre. um desastre. É verdade. Eu resolvo. Eu pelejei para receber aquele prédio, para fazer o que ali? Botar toda a secretaria da prefeitura lá no mesmo lugar. Para quê? Era Para que uma- o cidadão, era uma no mesmo solução. lugar, resolva o problema dele. A prefeitura não gera riqueza, ela arrecada. E se eu facilitar você pagar a conta, você vai lá e paga. Esse projeto já Pois foi deixa eu pedido. dar informação aqui, Já já foi que nós temos pedido um a- bate-papo. Foi feito. Roberto, quem estava lá na época, o nosso querido amigo Jesus, como é o Jesus nome? Rodrigues. Que era Jesus Rodrigues. Cara inteligente. Então, Jesus, passa esse prédio pra gente. Não, eu vou botar uma agência do Detran. Ele parece que era do falou um Detran, né? negócio, tinha uma história dele. Não, não sei o que, não sei o que. Resultado. Perdeu todo mundo, porque ele tá fechado. Mas Deixa é eu lhe possível dar- negociar isso? É possível retomar isso? Tem condições de retomar? Porque é uma Mas sempre solução também. sim, sempre vale a pena. Você tem um prédio. Até para habitação. Bota gente Exato. para morar Pessoal, lá. os comerciários, Sim. os jovens comerciários, casais. Né? Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Eu conheço bem aquele prédio onde funciona hoje a sede do INSS no Piauí, ao lado da Igreja do Do Amparo, Lux ali. Lux Hotel, certo? Aquele prédio do segundo andar para cima está praticamente todo Você desocupado. encontra uma, duas pessoas. É um negócio Na assim. sala, do jeito que está o INSS hoje ali, ele funcionaria em 2 andares daquele prédio. Os outros 9 andares estariam desocupados. Pode ser feito Eu algo. não sabia disso, vou atrás. Tá. Olha só, é porque, Luiz, pena que deixa eu não te trouxe. dizer, os Illuminati de Brasília, né, os Illuminati que acham que sabem mais do que todo mundo. O polo industrial de Teresina é da prefeitura, não é do Estado. O Firmino tinha conseguido 50 hectares. Quando a gente foi expandir, porque a gente precisava dar alguma coisa para alguém investir no setor privado, tinha uma área da União de 115 hectares. Pelejei para ele doar para o município. Não. Vocês vendem? Eles vendem. Aí nós compramos. Não. Então, a gente triplicou a área lá, mas foi pago. E um terreno público. Público, né? Né? Poderia haver uma- inexplicável. Doutor Silvio, nós vamos agora diretamente aqui, rapidamente. Estou vendo aqui uma coisa que me incomoda bastante, eu como teresinense, Teresina da dos nata. Todos. Esse é um problema sério. Como o senhor vai enfrentar isso aí? A questão do lixo na cidade. Tirando o lixo da rua. Né? Como? Olha só, isso é um Porque conflito. a empresa diz que não tem dinheiro, que a prefeitura não paga, uma confusão. Todo mundo está querendo Acredito, isso, né? eu não sei em quem acredite. Deixa eu te dizer. Limpeza pública é uma despesa grande em qualquer cidade. Tá certo? Você tem escândalos, basta levantar. Por exemplo, eles aumentaram muito a despesa com a limpeza, porque a limpeza pública, uma licitação, ela tem um pedaço, chama capina e varrição, principalmente nesse tempo de chuva. Você tem limpeza de podas de árvore. Por exemplo, nós fizemos uma fabriquinha para fazer a compostagem do que você faz de corte, de Das podas. coco verde, o que mais? Para quê? Para você fazer um adubo para dar para os horticultores. Certo. Ele entregaram para uma empresa privada, uma coisa que é a pública. Mas você vai retomar. Aí o que aconteceu? Uma licitação de limpeza pública, uma cidade como Teresina, ela é complexa, entendeu? Ela não é tão simples. O que aconteceu? Venceu o contrato da licitação e demora. Elas são longas, ela geralmente demora alguns anos. Por quê? Porque ela é extremamente difícil de ser De feita. ponta a ponta, tem muitas. E aí foi contratar. A empresa que estava fazendo teve um contrato chamado emergencial, que não pode ser renovado. Aí a justiça mandou suspender o contrato e contrataram uma que não tem competência para fazer. Ela foi buscar carro alugado em Goiás. Ela não sabe fazer, tanto que a cidade está suja, gastando mais dinheiro. Se gastava em torno de 17 milhões mês, hoje se gasta aproximadamente R$1 milhão dia. E a cidade está suja.
Continua aí. Sim, É. não venha me perguntar por quê, porque eu não quero dizer. Geralmente, Né? quando... Porque eu não tenho prova para estar aqui levantando suspeita de quem quer que seja. Mas é um lugar de corrupção, de propina, de tráfico de informação. Porque, Quem é que não às vezes, sabe quando disso? eu trazia alguma pessoa de fora que começava a andar em Teresina, eles se impressionavam com a A limpeza. limpeza de Teresina. Sim, Era, assim, era a característica da referência. cidade. Perdemos. Nós estamos aqui encaminhando para o final dessa primeira parte da entrevista. Eu preciso ir embora. É porque é o seguinte, Tem gente me esperando ali. nós temos aqui uma coisa rapidamente que o senhor fala aqui. Teresina virou as costas para os rios, principalmente o rio Puti. A prova disso é aquela coisa dos aguapés que sempre surgem. Vamos lá. É. Mas deixa eu só terminar essa história da lixo. Olha, é bonita a foto, né? Mas isso é um desastre. É um né? desastre. Pois é. Então, veja só. Impressionante. Essa limpeza, só para concluir, o que foi que a gente resolveu? Eu tentei acabar com a Getúlio, eu acabei agora 5 secretarias. Estamos extintas. Agora, Sim. a reforma administrativa. Criamos 2. Uma de segurança pública, É importante Teresina era a isso. única que não Era tinha, importante isso. e uma de relações institucionais. Para quê? Para a gente falar com Aí, uma Brasília. coisa. Você reclamava, você era um dos reclamados, você foi durante muito tempo, né? E não tinha, né? E se não tiver lá, você não arranja as coisas. Isso aqui é outra coisa. Isso é outra coisa da mesma. É da mesma. Chama-se não existência de saneamento básico. O Rio Puti ele tem uma velocidade de correnteza Lento, né? menor do que o Paraíba. Sim. O que é que acontece aí? Jogando esgoto dentro do rio. Direto. O aguapé é uma defesa da natureza. Está certo? É a defesa. Então, veja, quando é que isso acontece? Até hoje existem esgotos sendo Ainda. jogados dentro do Rio Puti. Daqueles prédios construídos aí, não? Sim. É? Sim. E a Mas aí, prefeitura não pode. essa coisa aí. O que a É prefeitura um pode pouco da fazer? minha pergunta lá no É. início. Bora lá. Tenha calma. Tem que fazer, né? Bora lá. Você sabia que o Rio Puti é um rio que está dentro do Sistema Nacional de Segurança, É. da Segurança Pública, Sim. É, desde a Segunda não. Guerra Mundial? Desde a Segunda. Por que é que eu sei? Sabia Porque quando a gente disso, foi fazer a não. ponte estaiada, essa ponte bem aí, Uhum. para a gente conseguir a areia para fazer os acessos, a gente teve que pedir autorização à empresa que detém a outorga de Isso aí. garimpo de ouro no Rio Puti. Você sabia disso? Imagina. Pois é. Ela vive no Rio de Janeiro, ela tem a propriedade de explorar o ouro do Rio Puti. Você já viu alguém tirar 1 grama de ouro do Rio Não. Puti? Pois é. Eu não acredito que Eu tem. esses estudos que fizeram. Hein? Então, isso aí se chama esgoto. Pois é. Aí, o Rio a gente não pode, a prefeitura não pode Sim, mexer, mas- que é um problema federal, tal. Não. Mas e os prédios ali não são de competência da Não prefeitura é fiscalizar? prédio, são alguns imóveis Que não. mesmo tendo rede de esgoto, joga no rio. Não pode, a prefeitura não pode chegar lá e multar? Pode. Pode? Deve fazer isso. É possível identificar? É possível. Doutor Silva, outra coisa. Vamos Você vai aqui. enfrentar isso? Mas já que eu aceitei, eu tenho que enfrentar. E vou comprar um carro blindado para eu andar aqui em Teresina. Doutor Silvio, a dívida da prefeitura é grande mesmo? O senhor vai Não sei. receber? As notícias que eu tenho é que são, mas eu não sei, eu só posso dizer quando eu Quando estiver na assumir. mão. Mas no dia 2, 3 no máximo, nós vamos publicar todos os saldos bancários de todas as contas da prefeitura.